O fato é que mesmo que usemos a linguagem de permissão de Deus, a dor de Jó jamais teria acontecido sem a vontade do Senhor Deus. Esse é o fato. Se Deus não permitisse, não aconteceria. Então dizer que ele permitiu, não é? Como se isso não fosse a sua própria vontade, não ajuda, não resolve o problema. Dizer, ele permitiu, mas por que permitiu? Porque esta era a sua vontade e seu propósito que está além de nossa compreensão, muito além. Eu sei que é mais fácil e até mais pastoral talvez de não dizer que aquela foi a vontade de Deus, até mesmo porque, não é, nos vemos na história de Jó também, porque também sofremos. E poderíamos questionar, mas a troco de que Deus faria isso com aquele homem? Isso tem implicações para a nossa vida também. Mas precisamos nos focar em toda a história, e não somente no sofrimento em si, para que então vejamos o desfecho e possamos compreender algo que nos console, que nos conforte em nosso sofrimento também, entendendo o porquê Deus permitiu. Porque ele manifestou a sua vontade daquela forma. Não é? E não podemos agir, não devemos agir como se esta permissão não fosse a grande causa das dores na vida de Jó e também a nossa própria vida. E que não há um propósito glorioso e bom que nos vem por meio de muitas dores. Deus tem um propósito. Por isso não é cristão nem bíblico negar que Deus é absolutamente soberano e que tudo é a manifestação de seus decretos eternos e a sua providência neste mundo. Como cristãos, temos que confessar essa verdade. Deus é soberano e nada acontece sem a sua vontade. Nada acontece. Tapar os ouvidos para a vontade ou para a verdade de Deus não muda as coisas. Ficar tentando escapar disso ou então negar que Deus é quem está por detrás de tudo, que Ele é o soberano, não nos ajudará, muito pelo contrário, estabelecerá em nossa mente, em nosso coração, a ideia de um Deus fraco, que não pode agir, que não pode salvar, que é vencido por circunstâncias, ou que às vezes recebe, não é, uma afronta equiparável do diabo. Deus providenciou aquele sofrimento na vida de Jó, aquelas adversidades todas, Deus providenciou, assim como Ele é o que traz sobre este mundo tudo. Nós já aprendemos ouvindo no dia do Senhor 10 sobre a providência de Deus. Então Deus providenciou aquelas dores na vida de Jó. Esse é o fato. Assim como o próprio Deus providencia neste mundo saúde e doença. Não é só saúde não, doença também. Riqueza e pobreza. Não é somente riqueza, prosperidade financeira, pobreza também. Alegria e tristeza. Não são somente os dias alegres que vêm do Senhor para nós. Também os dias tristes. Chuva e seca. Chove porque Ele quer. Tolos somos nós que às vezes olhamos demais para os processos. Não, chove por causa disso e disso e daquilo. Porque a ciência diz assim, assim, assado. Conversa fiada. Nós apenas, como seres humanos, observamos os processos e gostamos de anotá-los. Mas quem determina o que vai acontecer é o Senhor. Sempre. Fartura e escassez, tudo vem do Senhor. Nada acontece sem a sua vontade. Nada se move sem o seu poder neste mundo. Sejam homens ou demônios. Pois só Ele é o Criador eterno e soberano. Só Ele. Todo o resto é criação.